Você pode sentar, queridos. Nós estamos neste mês, o mês de oração. Deus nos deu uma instrução interessante que já havia no calendário que este mês era mês de oração. Mas a secretária me ligou e disse: Vânia, qual é a palavra para o mês de junho? Isso foi no dia 31 de maio de manhã. Glória a Deus, está viva aí. No dia 31 de maio. E eu disse: eu não sei ainda. Eu estou orando. E eu sei que Deus vai me dizer. E eu estava na casa da nossa filha. Foi aniversário dela. E eu ouvi do Senhor: fale sobre oração. Este é o mês de oração. E Deus me deu um texto. Em Jeremias 33. Interessante que depois é que eu vim lembrar que realmente na escala seria transbordando em oração. Não é coincidência, é o mover do Espírito Santo. Amém? E queridos, eu vou lhe dizer, eu aprendi desde cedo a orar. Existem coisas na nossa vida que jamais a gente vai ser sarado, a gente vai ser curado, ou nós vamos obter resposta se não orarmos. Principalmente se somos crentes. Né? Assim como para o peixe nadar, como dizia o apóstolo Bandi, ele dizia que é normal para o peixe nadar, é normal para o pecador pecar, mas eu posso acrescentar, é mais do que normal para o crente orar. Amém? Oração é como respiração. Eu queria tirar alguns segundos, você coloca o seu dedo aqui no nariz e prenda. Veja até quando você consegue ficar, mas faça de verdade. Tem alguns que têm um fôlego maior que o outro, mas faça isso. E assim que você não aguentar mais, vá tirando sua mão. Já tem gente assim. Muita gente já não está aguentando. Até essa grandona aqui. Olha quantas pessoas já retiraram, porque não aguentou prender o nariz, prender a respiração. Um ou outro ainda continua. Tem algum remanescente aí? Talvez seja uma coisa tão simples. Do mesmo jeito que nós não conseguimos ficar muito tempo sem respirar, a gente não pode ficar sem orar. Para o cristão, oração é como respiração. Eu peguei esse não é um versículo, é uma frase da Joyce Meyer. Eu peguei isso há muitos anos atrás. Do mesmo jeito que não podemos viver sem respirar, não podemos viver sem orar. Então nós vamos neste mês transbordar de oração. Nós vamos ter vigílias de oração. Nós vamos ter maratona de oração. Nós vamos sacudir o inferno, sabe? E nós vamos povoar os céus com nossas orações. Nós não vamos aprender apenas sobre oração. Nós vamos viver, mas uma pessoa que ora, ela vê quadros impossíveis mudados. E uma coisa que nós vamos aprender: oração não pode ser terceirizada. Como assim? Eu posso sim pedir oração a outras pessoas? Posso. Existem coisas que é muito bom a gente pedir a ajuda de outros. E como líderes aqui, pastores, a gente tem o maior prazer em orar junto com você, em concordar. Mas isso não pode ser uma prática rotineira. Eu preciso ter minhas experiências com o Senhor. Você precisa ter sua vida de oração experimentada. A gente não pode a vida inteira, vou pedir para a irmã fulano orar. A irmã fulano ou o irmão cicrano orou e você confia nele. Mas eu quero lembrar que o mesmo pai dele é o seu. Ele te ouve do mesmo jeito que ouve fulano cicrano. Sabe, no início da minha fé, eu orava muito com uma certa missionária. Eu era presbiteriana, ela era pentecostal. E eu gostava muito dela, e ainda gosto. Mas eu acho interessante que ela tinha uma coisa que ela fala. A gente ia para o quarto, eu dizia: Raimundo, vou entrar aqui no quarto, vou orar com a missionária e tal. Só que só ela orava. E eu ficava só ali, com medo, porque ela dizia assim: papai, eu sei que o senhor me ouve, eu sou sua querida. Parecia que eu era assim, olha.
Ela é de terceira classe. Eu sei que não era maldade, mas ela passava essa impressão para mim, de que Deus só ouvia a oração dela. E que quem era eu, afinal de contas, ela era missionária, ela já tinha feito seminário não sei na onde, ela orava em línguas e eu não, porque ela era pentecostal, eu era presbiteriana, minha igreja não aceitava, não sei como é hoje, mas na época não aceitava. Mas isso criou um trauma dentro de mim. Uma vez eu me revoltei com Deus, eu disse: Deus, que história é essa? Eu aprendi mesmo lá, eu não sou batizado no Espírito Santo, mas eu sei que eu sou tua filha. Como é que o Senhor só ouve essa mulher e eu não me ouve? Deixa eu te dizer, olha, seu relacionamento com Deus, oração, você não pode estar mudando de voz. Você não pode criar vocábulos que você não usa no dia a dia. A gente tem que orar de forma simples, sincera com Deus, do jeito que você fala com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Você tem que falar com Deus. Nada de usar subterfúgios, palavras bonitas. Eu vejo pessoas dizer: amantíssimo Deus, eterno Pai. Se você fala assim com todo mundo, não é que é desrespeito, não, entenda. Mas aí não precisa usar cerimônias para com o nosso Pai. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Ele é soberano. Mas Ele é nosso Pai. Como era que Jesus orava? Ele começava a oração e Ele nos ensinou: Pai Nosso. Ele não ensinou a dizer: Excelentíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, Jacó, Abraão. Ele não ensinou assim. Você não vê Paulo orando assim, mas as pessoas criam cacuetes, porque não sei quem ora assim. Irmãos, oração é relacionamento. Quanto mais simples e sincera for a oração, mais rápida a resposta. Não adianta. Então, eu falei com Deus sério. Deus, que história é essa? Sabe? Eu era braba, não sou mais não. Um pouquinho. Com coisa errada eu ainda sou. Você não me queira viver braba, ninguém queira. Eu sou muito tolerante, muito. Meu marido disse que eu tenho uma tolerância, mas no dia que a tampa enche, meu irmão, tem que ser o Espírito Santo me segurando. Mas isso é caso raro. Amém? Hoje é raro isso. Só que não me queira ver com raiva. Nem eu quero. Samuel já me viu com raiva. Eu dizia: você não vai casar com a minha filha. Eu dizia: você não casa. Eu criei essa menina assim, assim. Não vai casar. E ele perseverou. Graças a Deus. Enfim, vamos voltar aqui. Quanto mais a oração for simples, amados, mais rápida. Não tenha subterfúgios com o Senhor. Eu não vou aqui dar 7 passos de oração, não. Eu vou falar do dia a dia, da prática de oração. Vânia, como é que eu devo orar? Sentado, de joelhos, agachado? Eu gosto muito de orar deitada. Principalmente no chão ou numa toalhinha, uma coisa assim. Porque na cama você pode dormir. A cama pode te trair. Não existe uma regra bíblica de como orar. Agora, existem situações que às vezes você percebe que precisa se ajoelhar. Não é errado orar sentado, ou deitado, ou em pé. Mas também não é errado orar de joelhos. Isso a gente tem que ter um equilíbrio muito forte. Não critique quem se ajoelha quando chega na igreja. Como também não critique, esse povo não se ajoelha. Às vezes está só ajoelhado por religiosidade. E o coração não está de joelhos. Para Deus o que mais vale é o coração rendido. Na oração tem que haver corações rendidos. Desprendimento. Nunca vamos chegar à presença de Deus contando os nossos feitos. É dependência total. É submissão, é rendição. É você dizer: Senhor, hoje começa mais um dia e eu me conheço, Pai. Se o Senhor não intervir na minha vida, se o Senhor não me direcionar, eu vou cometer besteiras.
Lá em casa, às vezes as meninas, em um dia que eu estava meio agitada, elas adolescentes, elas diziam assim: mãe, você não orou hoje. Mãe, vá para o quarto em nome de Jesus. Porque elas sabiam, e eu me conheço, amados. Pessoas dizem: você ora muito, porque eu conheço o meu temperamento. Eu penso muito rápido. Pessoas que são rápidas em pensar, sabe? Elas precisam estar agarradas com Jesus. Alguém diz: ai, Jesus, é verdade. Então não adianta eu fazer aqui uma lista de tantas coisas. Olha, você tem que orar assim, assim, e você não orar. Não adianta fazer curso de oração, seminário de oração, e a gente sair daqui e não praticar. Tiago 1 diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Oração é comunhão. Oração é relacionamento. Oração é você saber que tem um Pai que não te condena. Ainda que você erre tanto, mas se você chega diante dele: Senhor, me perdoe. Mas até Judas, se não tivesse cometido suicídio, ele seria perdoado, e eu tenho certeza, seria um grande apóstolo. O problema de Judas foi o orgulho. Ele não reconheceu o seu erro. Quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que ser transparente. Está com raiva, diga: estou com raiva. Está com ódio, diga: estou com ódio. Estou triste, Pai. Estou angustiada. A gente tem que ser transparente. Este é o sucesso de uma vida de oração: a transparência. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Como é que eu posso orar sem cessar? O dia tem 24 horas, ele está dizendo para eu orar sem parar. Mas eu tenho o meu trabalho. Porque muitas vezes a comunhão vai ser no Espírito. Você pode trabalhar em um lugar, e você que é batizado no Espírito Santo, orar em línguas balbuciando. Ninguém vai ver, ninguém vai ouvir, mas você está em conexão com o Espírito Santo. Você pode estar dirigindo e tirar um tempo ali: o trânsito está terrível. Ao invés de você amaldiçoar o trânsito, murmurar, você diz: Pai, eu te louvo, eu te exalto. Eu posso te garantir que se for o diabo colocando engarrafamento, ele vai no instante tirar, porque ele não vai aguentar a tua oração. Orar sem cessar é em todo o tempo a gente não perder a conexão com Deus. Trabalhando, estudando, mas sempre ligada com o Senhor. Mesmo no meio da noite, quando você acorda e precisa ir ao banheiro, você fala com Deus. Volto a dizer, não adianta aprender, ler tantos livros de orações, se não houver prática. Tirar tempo, dar prioridade a Ele. Eu vou mostrar alguns versículos. O nosso maior exemplo de oração foi o Senhor Jesus. Se Ele precisou orar, quem sou eu? Se Ele precisava das instruções do Pai, das orientações do Pai, mas eu já vi tantos livramentos em minha vida, porque eu decidi orar. Quando você passa a ter uma vida com Deus de oração, você vai perceber que existem momentos de urgências de oração. O Espírito Santo começa a dizer: vem orar, e você não sabe nem o que é. Mas porque você já tem uma prática de estar falando com Deus, Ele já sabe o perigo que vai acontecer e quer te livrar. Alguém está entendendo isso? E neste momento a gente tem que orar. Você não sabe pelo que é, você não sabe o que vai orar. Aí entra a oração em outras línguas, onde a gente ora e não sabe o que está orando, mas sabe pela palavra, porque toda oração tem que ser baseada na palavra. Eu não posso chegar a Deus e fazer pedidos estranhos, pedidos fora da vontade dEle. Eu não posso chegar a Deus e pedir coisas de cobiça. Porque fulano comprou um carro, eu também quero um carro do mesmo jeito. Isso não é oração, isso é feitiçaria. Eu não posso chegar na presença de Deus e querer amaldiçoar as pessoas.
Esse tipo de oração é feitiçaria. Eu dizia, Senhor, eu quero a morte de fulano. Isso era na antiga aliança, na nova não. Na nova Jesus diz, você tem que orar por aqueles que te perseguem. Orar, amar os que te odeiam. Ore, não é fácil, mas é o padrão de Deus. E a mágoa vai sendo arrancada. Em oração você descobre toda a verdade. Pessoas que oram, mas elas não engolem mentiras. Elas não são seduzidas por mentiras. Elas percebem o engano, elas percebem o perigo. Mas vamos mostrar nesses poucos minutos que me restam, que essa parte da manhã, e nós vamos ter um tempo de oração. Vocês estão animados? Jesus orava. Marcos 1, verso 34 a 35. Oração traz refrigério. É tão bom a gente saber, amados, que nós não precisamos ter cerimônias com o nosso Pai. Que Ele entende o nosso coração. Ele sabe quando você está com raiva, quando você está desanimado. E Ele tem a solução. Ao invés de você ligar para as pessoas contando as coisas, liga para Jesus. As pessoas não vão te ajudar. Elas vão passar o problema que você está passando para outra pessoa. Mas eu tenho uma boa dica. O Espírito Santo não é fofoqueiro. Ele não vai repassar a sua situação para ninguém. E às vezes a gente diz, fulano me ajuda em oração. E a pessoa ela vai querer saber até a hora, mas ela vai passar para outros. Mas com Deus não existe isso. Ele guarda segredos. E Ele tem a solução. Estão comigo? Vocês estão tão quietos? Eu creio no espírito de oração, amados, em nós. Nesta igreja tão impregnado, que ao entrar por aquela porta, nós já vamos começar a orar. Vamos estar balbuciando em outras línguas. Vamos estar adorando. Não existe lugar para murmuração em uma casa que tem oração. Quando você ora, as pessoas entram na sua casa, elas percebem. Você não precisa dizer para ninguém quantas horas você ora. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você ora. Ninguém precisa saber quanto tempo você ora. Mas elas vão olhar e dizer, é um homem de oração. Oração fica o cheiro no ar. Do mesmo jeito que demônios têm fedor. Fede. Uma casa com demônios, você percebe o fedor. Outro dia eu entrei em um certo lugar aí. Na hora eu senti um mau cheiro. E na hora o Espírito Santo diz, são demônios. Por mais que a pessoa coloque o melhor produto de limpeza, o fedor não sai. O odor desagradável. Mas uma casa onde tem pessoas que oram. Você entra e você percebe uma atmosfera mudada. E queridos, eu não estou falando de oração aqui não. Porque é muito fácil a gente ter uma alta performance e mostrar para as pessoas que oramos. Eu estou falando de uma oração secreta. Tempo com Deus. Onde ninguém está te vendo. Às vezes 4 da manhã você é despertado, não sabe por quê. Estou sem sono. Não, é porque Deus quer falar com você. Isso não é prerrogativa para líder, é para filho de Deus. Olha, Jesus, um grande líder. Jesus tinha uma grande missão. Aqui diz Marcos 1, 34 a 35. E Ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem Ele era. E após isso, no verso 35 diz, Ele se retira para orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Essa alta madrugada pode ser de 3 da manhã a 6 da manhã. Era o horário que Jesus orava. 3 da manhã a 6 da manhã. Ele orava em todo o tempo, mas essa alta madrugada era esse horário. Lucas 5, a 15 a 16. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem, serem curados de suas enfermidades. Olha o contexto. Jesus estava com grandes multidões seguindo Ele. A fama dele se espalhando no mundo inteiro. Naquela região. A fama dele se espalhando. Mas ele não era seduzido pela fama.
Ele não era seduzido pelas pessoas que queriam estar perto dele. Aqui diz bem claro. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Sabe por quê? Porque ele sabia que nada aconteceria. Aqueles milagres não podiam acontecer. Aquelas multidões não poderiam ser atraídas até ele. E nem as curas aconteceriam se ele não estivesse com o Pai. Ele não perdia tempo em querer receber os aplausos dos homens. Ele reconhecia: toda essa glória é meu Pai. E às vezes, amados, a gente tem uma conquista, a gente ganha alguma coisa, esquece de orar. Por que temos que orar só quando estamos aflitos? E olha, Deus é tão bom que nos ouve e nos atende, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, mas não é o padrão que Ele quer para nós. Ele quer uma vida de oração, um estilo de vida de orar, como eu escovo os dentes, como eu tomo café, como eu faço necessidades fisiológicas. Ele quer esse estilo de vida semelhante. Jesus disse em Mateus 6, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vão ser acrescentadas a você. Quanta ansiedade, quanta angústia, quantos problemas, quantas preocupações nós somos atacados, afetados. Mas ele disse: tem uma forma de vocês não andarem ansiosos. Ore. Coloca diante de Deus que é Ele quem pode resolver. Não adianta estar falando para A, B, C. Precisa de um emprego, fale com Deus. Precisa de um valor para pagar uma dívida, fale com Deus. Precisa de um milagre. Precisa que corações amoleçam e vejam a verdade. E tenham uma instrução, uma direção. Fale com Deus. Ele está pronto para tudo. O que acontece é que nós, diferente de Jesus, a gente quer tomar um caminho de independência. Já viu aquela frase: já fizemos tudo, só falta agora orar? A gente já ouviu esse tipo de frase no meio cristão. Não, amados, primeira coisa é orar. E na oração Ele vai dar todas as outras direções do que fazer. Mas enquanto a gente tiver, queridos, uma tábua de salvação, enquanto a gente tiver uma muleta, a gente vai se agarrar àquilo e esquecer de Deus. Mas a igreja, o corpo de Cristo, precisa rever isso. Antes de tudo, façam orações. Antes de tudo, sabe, Israel estava lá no cativeiro. E Deus usou o profeta Jeremias, capítulo 32, não dá tempo ir lá, você lê em casa. E ele começa a dar profecias. O profeta Jeremias, mesmo no tronco, no cativeiro preso, ele tinha comunhão com Deus. Porque a liberdade é no Espírito. Ninguém podia roubar dele a comunhão com o Senhor. E Deus disse para ele: diga a esse povo que mesmo nesses dias difíceis, comprem terras, edifiquem casas, cultive pomares. Eu estou falando de um povo que estava quase 70 anos no cativeiro. Já tinham construído, mesmo lá no cativeiro da Babilônia, sem poder sair da sua terra. Mas eles trabalhavam. Eles tinham uma vida lá. Só não podiam estar em Jerusalém. Só não podiam voltar para a sua terra. Mas ele veio com essa promessa. E o povo dizia: como pode ser isso? É como diz: profeta, você está louco? Mas o profeta, porque orava, e oração não é só para profeta, para todos nós, ele tinha ouvido Deus. Irmão, se você orar, Deus te ouve. O profeta disse: olha, Deus mandou dizer isso. E pelos questionamentos dele, ele orou de novo ao Senhor. E em Jeremias 33:3, verso 2 diz: e veio pela segunda vez a palavra do Senhor: clama-me, eu vou te responder, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ou seja, ele está dizendo: tudo que eu estou profetizando para vocês, quando vocês me invocarem, quando vocês me chamarem,
clama-me chame por Deus. O clamor não é grito, como pessoas pensam. Quanto mais alto eu orar, Deus me ouve. Não, não, não. Isso é uma lenda. Deus ouve você orando baixinho. Deus ouve você orando alto. Cada um tem um timbre de voz. Eu oro alto, meu marido ora muito baixo. Leilane ora baixinho, quase ninguém ouve. Não importa, Patrícia ora um pouquinho mais alto, né? Samuel acho que é um trovão dentro de casa. É o nosso estilo. Lembra que eu falei que não pode ter um personagem, você tem que ser você mesmo na oração. O clamor ali, ele dizendo, me chame para essa situação. E eu vou te responder. Me convide para entrar no seu problema. Deus não é como o diabo invade. O diabo arromba a porta da tua casa. Deus quer ser convidado. O Espírito Santo quer que você diga, Senhor, eu preciso de ti. Irmãos, deixa eu lhe dizer, eu conheço muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas não têm uma vida de poder. E sabe qual é a resposta? Faltou oração. Uma vez perguntaram, irmão Rega, o que é mais importante? Estudar as Escrituras, aprender a Bíblia, orar. Ele respondeu, em um avião, qual é a asa mais importante? É a asa direita ou a asa esquerda? E todos disseram as duas. Pois é estudo da palavra e oração. É a oração que molha a palavra para a gente não se tornar religioso, para não se tornar orgulhoso. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm resultados. É porque não ora. Vão te chamar de fanático, vão te chamar de extremista, mas os resultados, assim como era na vida de Jesus, todos vão ver na sua vida. Estão comigo, queridos? Vocês estão aprendendo? Eu creio que o espírito de oração está se movendo aqui, nos lares. Sabe, uma certa vez, lá em Lucas 22, 41, o Senhor Jesus já sabia que ia ser morto e morto de cruz. E ele, como homem, sentiu. Ele teve pavor. Não esqueça que Jesus deixou a sua glória, viveu aqui como um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele tinha todos os sentimentos que um homem, que um ser humano tem. E ele teve pavor pela morte. Ele sabia o que os soldados romanos eram capazes de fazer no meio dos açoites. Eles eram terríveis. E Jesus estava a poucos minutos ou poucos dias, né, não lembro assim, de ser açoitado pelo Império Romano. E ele teve medo e ele chamou os discípulos para orar no Getsêmani. E a Bíblia diz lá em Lucas 22, verso 41, ele por sua vez se afastou, porque ele disse, olha, fiquem aí, vigiem comigo. O Senhor Jesus precisou de pessoas que orassem por ele. Ele tinha uma vida de oração com o Pai, mas teve momentos que ele precisou de ajuda em oração. A gente tem que ter esse equilíbrio. Não viver sempre terceirizando nossa oração, mas também precisamos contar com pessoas que oram. Eu creio que existem pessoas aqui nessa igreja, ou próximo a você, que tem uma vida de oração e que são pessoas confiáveis, que não vão repassar seu problema para ninguém. E Jesus confiou neles e disse, orem comigo, vigiem por mim. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. E de joelhos orava. Paulo também fala sobre a questão dos joelhos. Salvo engano, é em Colossenses 3. Ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Existem coisas que vai ter que ser no joelho. Mas não quer dizer que só no joelho que Deus ouve. Senão se torna um ato religioso. E Deus não é religioso. Deus é o nosso Pai. Deus é espírito, não é religião. Amém? E no verso 43, Jesus voltando, diz assim, no verso 43, assim, então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Está aflito, está agoniado, vai orar mais intensamente. Vai buscar a Deus de todo o seu coração, e Ele vai te ouvir. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas
de sangue caindo sobre ele na terra. E você está dizendo, e você vê depois, amado, que quando ele volta, ele olha para os discípulos e ele dá uma bronca. Ele encontrou os discípulos dormindo. E disse: vocês não podem vigiar, nem que seja 1 hora. Ali está uma dica poderosa para uma vida de sucesso. Até livros têm sobre isso, o poder de 1 hora. Mas não é, amados, o poder de mentalizar 1 hora. Não é o poder de você meditar 1 hora. É o poder de, no mínimo, 1 hora você orar. O povo pega versículos bíblicos e fazem livros e ganha milhões com misticismo, misturando a verdade. Ali estava falando sobre o poder que existe, no mínimo, de 1 hora de oração. Eu às vezes digo assim: rapaz, as pessoas querem milagres. E elas comem, elas passam. Irmãos, tem séries de TV ou de Netflix, sei lá, que é 50 minutos. E quando você olha, você já assistiu 4, brincando numa sentada só. Se você multiplicar 4 por 50 minutos, dá 3 horas e tanto. Aí eu pergunto: e orar? Eu conheço pessoas que 4 da manhã estão numa academia, amém. Mas 3 você está nos pés do Senhor. Uma autodisciplina para a academia. E nada errado, precisamos fazer. Mas em primeiro lugar é Deus. Porque quando o Covid veio, e quando vier uma outra pandemia, porque vai vir. Não vai ser os exercícios físicos que vão. Teve muito atleta que morreu de Covid. Alguém está entendendo? Eu sou a favor, e ele sabe disso. Que ele é personal. Temos alguns ali, tem... Vixe, esqueci o nome. Alessandra, Rose, um bocado de gente aqui que é personal. Mas, amados, tudo tem seu lugar. Às vezes damos muito valor a coisas que são temporais. Nós podemos sim ir 4 da manhã para uma academia ou 5 da manhã. Mas o primeiro lugar deve ser dele. Deixa eu te falar, Deus não tem filhos prediletos. Olhe para mim, por favor. Deus não tem filhos preferidos. Isso é um fato. Mas eles têm os que se achegam a Ele. Quem mais se achega a Ele. Se você tiver 3, 4 filhos, você não tem preferência. Mas se tiver um que é mais achegado, eu tenho certeza que tudo de você é mais para aquela pessoa. Se você tem um que sempre está ali: mãe, todo dia, mãe, eu te amo. Mãe, como é que você está? Pai, como é que você está? Você pode ter 10 filhos, tem um que se destaca. E às vezes nós queremos amar, porque Deus fez isso para fulano. Você sabe a vida de fulano? Oração é renúncia. Às vezes a carne não quer. Nunca a sua carne vai querer orar. Quando eu falo carne, o nosso corpo nunca quer orar. Nosso corpo gosta de filmes. Talvez goste até de academia, goste de praia, goste de conversar, sabe? Tem gente que passa horas conversando com o outro. Nada disso é errado. Contanto que o primeiro lugar seja do nosso Senhor. Isso é oração. Sabe, quando você, quando eu, quando nós não oramos, escuta bem, estamos mandando uma mensagem para o céu. Eu não preciso do Senhor. Eu vou falar de novo. Quando nós não oramos, e até acreditamos que podemos fazer as coisas por experiência. E Jesus é o nosso maior exemplo. Eu não citei todos os versículos, porque o tempo não dá. Mas vários versículos você vê que Jesus se retirava para orar. Ele mesmo disse em Mateus 21:13, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês transformaram em covil de ladrões, de salteadores. Quando eu não oro, amados, eu estou pegando o que é de mais precioso, que é a minha vida, que é a minha decisão, que é o meu espírito, alma e corpo. Estou entulhando de ladrões. Ele disse: a minha casa, a casa de Deus hoje sou eu e você. Eu e você somos a casa de Deus. Diga: eu sou casa de oração.
Eu não posso viver dependendo das minhas experiências. Todo dia Jesus orava. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que Ananias, um discípulo, foi chamado por Deus, disse: Ananias, vá na rua direita, na casa tal, porque Saulo está orando. Ele já começou orando. Mas nós não podemos perder o foco de orar. Na oração você preserva a sua família. Você dá livramentos à sua casa. Existe um diabo sujo, que ele não quer, mas ele não quer somente te matar. Primeiro ele quer te envergonhar, quer te humilhar, quer destruir tua reputação, tua vida, tua família, tua honra. Depois ele te mata. Mas o homem é uma mulher que ora, amados, ele fica blindado. É como se o diabo dissesse: eu quero entrar ali e não consigo. Escuta essa profecia. O crente que não orar, não vai ficar, daqui a 5 anos não vai ficar de pé. Porque o que está vindo por aí é muita coisa terrível. O diabo está nos últimos dias. Ele sabe que está com seus dias contados. E o que ele puder fazer para destruir a humanidade e o povo de Deus, ele vai fazer. Mas ele não pode atacar uma pessoa que ora. Não adianta você pregar bem, conhecer todos os versículos, sabe, ser um bom empresário, ser expert nisso e naquilo. Como crente, se você não orar, você está suscetível à queda. Todo homem, mulher de Deus que um dia caiu, eles não oravam. Eles viviam da oração de ontem. Mas, amados, só se tem óleo fresco, diário, quem ora diariamente. Não deixe uma mosca morta, como diz Eclesiastes 10, entrar nesse vaso de ouro, nesse vaso de honra que sou eu e você. Porque uma mosca morta, ela vai trazer mau cheiro no unguento do perfumador. Existe um unguento dentro de nós chamado a unção. E essa unção é ativada pela oração. Eu vou te contar para terminar. Eu fui desafiada, alguns já sabem disso, mas vou dizer de novo. Eu fui desafiada a abrir o rema aqui de Salvador. Eu nunca tinha aberto um rema. Até pelo meu jeito. Porque eu não prego uma mensagem muito doce. Então eu ia espantar o povo do rema. Os visitantes iam dizer: eu vou lá fazer isso. Essa mulher fala contra pecado, fala contra isso, contra aquilo. Não ia querer. E eu relutei, eu pedi em nome de Jesus. Eles não me ouviram. Pedi: irmão Carrombé, não quero abrir rema. Me dê a segunda matéria. Bota Samuel, que é carismático, né, alegre. Eu não sou essa pessoa assim. Eu sorrio, eu sou alegre, mas eu não sou muito de... Você já me conhece. Mas a hora que precisar de mim, eu estou a postos, viu? Deus sabe disso e vocês também. Mas é o meu jeito. E não convenci ninguém. O Espírito Santo disse para mim. Porque eu disse: Senhor, eu estou com medo. Como é que eu vou trazer alunos com esse meu jeito? Gente, eu ensino desde 98. Mas ninguém nunca teve coragem de me botar para abrir um rema. Porque sabe o meu jeito. Geralmente tem que ser pessoas bem, sabe? E de fora, que sabe, aquele glamour todo. E eu não sou assim. Mas eu confio em Deus, amados. Oração é confiança. Oração é quando você diz assim: ó Senhor, eu não posso fazer não sem você. Me ajude. Porque também eu não sou de fugir daquilo que me confiam. Eu retruquei, eu pedi, mas não fui atendida. Não, você é a melhor pessoa, porque você conhece o rema. Você fundou o rema nessa cidade. Mas eu nunca ensinei. A primeira matéria só chamava os tops para estar aqui. Era assim que eu fazia. Quem foi do meu tempo de diretora? E Pati continua fazendo isso também. Sabe? Mas aí, amado, o Espírito Santo disse: dependa de mim. E eu comecei em fevereiro. A aula 4 de março. Mas eu já sabia que eu ia abrir. A orar 10 para 5 da manhã até 7 da manhã. Só orar. Tinha hora que eu... Porque às vezes ia dormir meia-noite. Eu estava dormindo às vezes 4 horas por noite. Meu marido sabe, acordava, ia para o quarto de oração, ia lá orar. Orava. Só bebia água. Eu não vi nenhum anjo.
Eu não vi nenhum demônio. Jesus não apareceu para mim. Porque essas coisas podem acontecer em momentos de oração. Mas eu sabia que eu estava orando certo. Orava em outras línguas, clamando a Deus por dependência. 4 de março começaram as aulas. Não foi 4 de março? Foi 4, 6, sei lá. E eu fiz aquilo durante mais de um mês. Queridos, para a glória de Deus, quando eu concluí a matéria, tinha 350 alunos matriculados. Talvez uma das maiores escolas do Brasil. Você não venha me dizer que oração não funciona. Sabe, se eu dissesse, Senhor, se eu dissesse assim, eu estou acostumado a ensinar no Rema, ensino desde 98. É esse tipo de prepotência, de orgulho, que tem feito muita gente se frustrar na vida. Ei, você é um cristão. Você tem o alto privilégio de conversar com o dono do universo. Isso é através de oração. Eu tenho certeza, mas que se eu não tivesse aquela disciplina, porque a oração é disciplina, é reconhecimento, eu preciso de Deus. Eu não sou nada sem o Senhor. Pai, se não for o Senhor, eu sou grossa, mal educada, eu grito, sabe? Você tem que dizer, Senhor, eu não quero esse temperamento, eu sou cristã. E você passa a não mentir mais, a não cobiçar, a não ser fofoqueiro. Quem ora muito fala pouco. Quando você vê pessoas falando muito, ela não ora. Conhece alguém que ora? Não fala muito. Fica mais sentado ouvindo o que o povo fala. Está muito quieto. Mas há um espírito de oração se movendo aqui. Deus te mostra perigos. Deus te mostra se quando o diabo está querendo matar um filho seu. Deus quer revelar segredo. Clama a mim, eu te responderei. Eu vou te anunciar. Eu vou entrar em cena. Eu vou entrar no cenário. E eu vou mudar o que precisa ser mudado. Uma das orações mais poderosas, deixa eu te dizer, quer conhecer a oração, uma das orações mais poderosas do mundo? Senhor, me ajude. Alguém pode dizer isso, feche seus olhos e dizer, Senhor, me ajude. Nós não temos poder em nós mesmos de mudar ninguém. Nem marido, nem filho. De convencer ninguém. Não se ache o bambambam que consegue. Eu chego no lugar e convenço todo mundo. Os dias estão contados. Dependa de Deus. Só quem vai convencer é Deus. Só quem vai amolecer aquele coração é Deus. Uma casa que uma mulher se levanta para orar, que um homem se levanta para orar, o diabo não entra. Vira uma muralha de fogo ao redor daquela casa. Quantas vezes Satanás já quis destruir seu filho, sua filha, seu casamento, tudo bem arquitetado. Aí Deus vai, porque você ora, e Ele frustra os desígnios de Satanás. Frustra o plano do diabo. O tempo não dá, é muita coisa. Segundo tempo eu vou falar novamente sobre a oração. Mas eu quero que você fique de pé, grupo louvor, vem aqui. Vamos ter alguns minutos, porque eu quero que você ore em sua casa. A oração vai tirar de você a mágoa, o ressentimento. Pessoas que guardam mágoa, pessoas que guardam ressentimento, ou seja, um sentimento duplicado. Estão comigo? Elas não oram, porque se orar, você entrega a Deus e esquece. Sua filha está curada, foi oração. Mas o diabo queria matar, você sabe disso. Quantas coisas eu já vi o Senhor intervir. E você saber, não foi ação humana, foi Deus. E esse Deus está aqui agora. Levante suas mãos bem alto. Esse Deus está aqui para te ouvir. Eu não sei qual é a sua causa. Você aprendeu nesses poucos minutos que Ele te ouve e te responde. Feche os seus olhos e fale com o seu pai. Clama-me, Deus está dizendo.
eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas ocultas. Vamos orar, gente. Vamos orar. Há um espírito de oração aqui que vai pegar você. Não é pelo muito falar que você será ouvido, mas é pela rendição. Pede ajuda. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesta manhã. Ajuda-nos a sermos dependentes do Pai, como o Senhor Jesus era. Ore, ore, ore. Ore sem cessar. Ore em outras línguas. Ore adorando. Ore a oração da entrega. Ore agradecendo. Aleluia. Oh, te amamos, Pai. Tem um favor, tem um trono de favor aqui. Nós entregamos. Obrigada, Espírito Santo, pelo espírito de oração durante todo este mês, impregnado em nossas vidas. Ei, tua oração vai até outra nação, outro país. Tua oração vai em lugares longes. Ore. Ore sem cessar. Obrigado, Espírito Santo, pelo espírito de oração nesse lugar. Obrigado pelas respostas. Obrigado porque nada é impossível para aqueles que colocam tudo nas mãos de Deus. Coloque e descanse. Coloque e descanse. Creia e agora agradeça. Isso, pode orar. Aleluia. Deus está se movendo neste lugar. Deus está se movendo em lugares que você não podia ir. Ele está fazendo, meu querido, minha querida. Ele está fazendo. Amém. Feche